Fala galera, prazer, professor Clayton, vou estar aqui trabalhando com vocês aí nessa jornada do primeiro ano, né? Vamos começar, né, a química, prazer, né, Clayton, professor de química, com vocês fazendo aí uma breve apanhado do que vocês já têm nessa cabecinha aí lá do ensino fundamental, beleza? Então, começando aí, vamos falar dos estudos da matéria. O que a gente tem que saber sobre os estudos da matéria? É as propriedades gerais dos compostos que nós temos, né, da natureza e como eles se encontram. Então, se a gente for começar a falar aqui, a gente tem que falar dos estados físicos. Quais são os três estados físicos que nós temos da natureza? Nós temos o estado sólido. O que você tem que lembrar do estado sólido? Que ele tem forma e volume fixo, beleza? Ou seja, as partículas vibram, mas muito pouquinho, alto grau de interação. Esse estado, nós temos que a coesão, ou seja, a energia cinética é muito baixa, certo? E isso faz com que as moléculas fiquem muito juntas. Então a repulsão delas é muito alta. Mas, como elas têm baixa energia cinética, elas não se separam. Já no estado líquido, o que nós temos no estado líquido? Nós temos forma variável e volume fixo. Tanto o sólido quanto o líquido não sofrem compressão, ou seja, não podem ser comprimidos. Beleza? E as moléculas deslizam entre outras, não tendo uma forma rígida. Nós temos que a coesão, que seria as interações, é basicamente ali as forças de repulsões estão em equilíbrio. Então, a atração e a repulsão estão em equilíbrio, mas temos uma energia cinética maior que no estado sólido. Ok? Já indo para o estado gasoso, nós temos volume variável e forma variável, certo? E as moléculas estão extremamente energéticas, ou seja, as interações são praticamente desprezíveis. Existe interação no estado gasoso? Existe, quando a gente forma o vapor, né? Mas essas interações são fracas em relação à energia cinética estabelecida entre elas. Ou seja, a força de coesão, né, vence, seria essa energia, vence a força de repulsão. Ou seja, a agitação não tem uma coesão, né, não tem muito alta. Então, a energia cinética é muito alta, a coesão fraca, ou seja, muito agitado. Beleza? Então, esses são os estados físicos da matéria: sólido, líquido, gasoso. Lembrando que o sólido é fixo, volume e forma. O líquido é forma variável, volume fixo. E o gasoso, forma e volume variável. Certo? E que, se a gente for fazer um gráfico de temperatura e energia correlacionado, eu tenho mais energia cinética no gasoso, ok? Mudanças de estados físicos são as influências dos fatores externos, né, que fazem alterar as propriedades, alterar os estados físicos. Ou seja, você vai estar aumentando a pressão ou temperatura e vai estar observando transitar entre as fases. Nós temos aí que a mudança de fase, né? O conceito central da mudança de fase é tirar energia, né, ou colocar energia. Então, se você dar energia, você aumenta a vibração do sistema. Se você aumenta a vibração do sistema, as moléculas vão espaçando. E se elas vão espaçando, elas acabam por desmontar a forma organizada. Então, dois conceitos que eu quero chamar a atenção para vocês aqui e que vocês devem guardar.
Primeiro, esse conceito aqui, ó, processo endotérmico. Ele ocorre quando você está absorvendo energia, ok? Está ganhando energia. E o processo exotérmico ocorre quando você está perdendo energia. Então, endotérmico aumenta a energia, exotérmico diminui a energia. Quais processos que a gente tem que ganha energia? Fusão, que é a passagem do sólido para o líquido. Vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso. Então, esses ganham energia. Já a condensação e a liquefação, você passa do gasoso para o líquido. E a solidificação, você passa do líquido para o sólido. Existem alguns casos, que é o caso da sublimação, que passa direto. Gelo seco, naftalina, é um exemplo desses daí. Na vaporização, toma cuidado com o seguinte: a evaporação acontece com a energia do meio. Tudo bem? Com a energia do meio. Então, joga água no chão, a água seca. Energia do meio. A ebulição, ela acontece com aquecimento contínuo. Fervendo água na panela, em casa, no fogão. Beleza? Blu, 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 blu. Bom, ebulição com aquecimento contínuo. E a calefação é com excesso de energia. Ou seja, é quando o ferro de passar, faz aquele vaporzão. Ali é a calefação. Você joga a água em cima de uma superfície que está muito quente e ela calefa. Ela vai com um excesso de energia. Então, evaporação, energia do ambiente, ebulição, aquecimento contínuo e calefação, excesso de energia, beleza? Então, esses daí são as nossas mudanças de fase, as nossas transições, os nossos processos. Fusão, vaporização, condensação e solidificação. A partir disso, nós podemos colocar propriedades específicas que tem nesses processos, que seria o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É a temperatura que ocorre a mudança de fase do estado sólido para o estado líquido e vice-versa. Então, se você estiver aquecendo, é a fusão. Se você estiver resfriando, é a solidificação. Mas a temperatura que isso ocorre chama-se ponto de fusão. Tratando-se de uma substância, pensa comigo aqui, ó. Pensa comigo, vem cá. Você pode estar... Vou colocar um sisteminha aqui, ó. Você pode estar... Estou aqui com um sólidozinho aqui com... Como é que eu sei que está no estado sólido, professor? Está organizado, tá vendo? Existe interação aqui entre essas partículas? Existe, certo? Existe uma interação. Vou colocar essa interação sendo 3 pontinhos. 3 pontinhos. 3 pontinhos. Existe interação ali. O que eu vou fazer para tirar do estado sólido e levar para o estado líquido? O que eu tenho que fazer para tirar do estado sólido e levar para o estado líquido? Eu tenho que aquecer. E conforme eu vou aquecendo, a temperatura vai subindo. Chega um ponto que a energia que você vai fornecer é para começar a romper essas interações. E aí, você tira ela do estado o quê? Você tira ela do estado sólido e leva ela para o estado líquido, aonde a interação agora vai diminuir porque as moléculas estão vibrando mais. Então, essa molécula rompeu. E a energia que você fornece para romper essas interações sempre vai ser
a mesma. Por isso que aqui nós temos o ponto de fusão, que é essa temperatura, que eu vou chamar de temperatura X graus Celsius, que você usa para desmontar essa rede sólida. Tudo bem? Então, isso é o ponto de quê? Esse é o ponto de fusão. Já o ponto de ebulição. O ponto de ebulição é a temperatura que ocorre a mudança do estado líquido para o gasoso e do gasoso para o líquido, com temperatura constante. Ou seja, o ponto de ebulição é quando a gente faz o mesmo processo que eu expliquei anteriormente, só que levando do estado quê? Líquido para o estado gasoso. Tratando-se de uma substância, como todas as interações são iguais, a energia que eu gasto sempre é a mesma. Por isso que a temperatura fica constante para uma substância. E uma mistura, professor? Aí você tem interações diferentes, os patamares vão oscilar. Então, quando a gente coloca um diagrama, né, de mudanças de estados físicos, aí, por exemplo, para água pura, né, só H2O, o que vai acontecer? Nós vamos ter um intervalo. Nós vamos ter aqui um intervalo aonde eu tenho um aumento do tempo e um aumento da temperatura. Isso acontece porque eu estou fazendo a rede vibrar. Só que quando ela chega nesse ponto, que é 0 graus Celsius, a energia que eu forneço é para separar as moléculas do estado líquido do estado sólido para o estado líquido, que nós chamamos de quê? De fusão. E ela acontece num ponto específico. E esse ponto específico é o ponto que nós chamamos de quê? Ponto de fusão. É o que nós chamamos de ponto de fusão. A mesma coisa vai acontecer quando nós estivermos no estado líquido. Conforme eu vou aquecendo, vai subindo a temperatura. Por quê? Porque as moléculas vão ficando mais agitadas, até chegar à transição de fase. Nesse caso, é ebulição. Por que, professor, ebulição? Porque o aquecimento é contínuo, o tempo de aquecimento está contínuo. Mas como as interações para romper todas as moléculas são iguais, o patamar fica constante, o que nós chamamos de ponto de quê? De ebulição. Então, é assim que se caracteriza um gráfico de aquecimento. Ah, e se oscilar na fusão e na ebulição? Aí você não tem uma substância pura, você tem uma mistura, ok? Então tá bom. Vamos lá. Quais fatores que podem influenciar o ponto de ebulição e fusão? Principalmente o ponto de ebulição. Altitude. Por quê? Quanto maior a altitude, menor o ponto de ebulição. E vice-versa. Quanto maior a pressão, maior a temperatura também de ebulição. Esse motivo faz com que as águas, por exemplo, fervam mais alto, com a temperatura mais baixa, em regiões de altitude. Eu gosto de explicar mostrando assim, ó. Imagina você estar aqui no Rio de Janeiro. O que é a pressão atmosférica? É a massa de ar que tem em torno da sua cabeça. Massa, ar. Você vai lá para Bolívia, La Paz, assistir um jogo de futebol. A massa de ar que está sobre a sua cabeça fez o quê? Diminuiu. Se a massa de ar diminuiu, a pressão atmosférica em cima de você também diminuiu. Então a pressão atmosférica é maior no Rio de Janeiro e menor em
La Paz. Isso faz com que, para as moléculas conseguirem romper essas interações do estado líquido, elas tenham uma resistência maior no Rio de Janeiro e menor em La Paz. Ou seja, o ponto de ebulição da água aqui no Rio de Janeiro é de 100 graus Celsius. O ponto de ebulição da água em La Paz vai ser menor do que 100 graus Celsius. Por quê? Porque lá a pressão é menor. E eu gosto de citar o exemplo da panela de pressão. O que a panela de pressão faz? Bobeira, né, professor? O que a panela de pressão faz? A panela de pressão faz o quê? Pressão. E se ela faz pressão, ela vai aumentar a ebulição lá dentro. A água vai ferver com a temperatura mais alta. E aí o alimento cozinha mais rápido. Então tá aqui, ó. Exemplozinho. Galera lá de Santos, 100 graus Celsius. Galera de São Paulo, 98 graus Celsius. Aqui em Brasília, 96. Pô, professor, mas a água da minha casa ferve a 100. É porque na água da sua casa ela não é pura. Você tem sais nela. E os sais fazem com que a temperatura aumente. Mas isso aí é coisa para outro momento. Em Quito, olha lá, 90 graus Celsius. Em La Paz, 3.600 de altitude, a massa de ar diminuiu bastante. Então temos 87 graus Celsius. Ah, professor, tem como ferver sem aquecer? Tem. Tira a pressão atmosférica, as moléculas começam a sair porque elas têm energia suficiente para sair, ok? Então vamos lá. Vamos trabalhar um exercíciozinho relacionado ao tema que nós trabalhamos até agora. Então temos aí, ó. O gráfico representa o processo de aquecimento contínuo de uma substância sólida utilizada na fabricação de medicamentos. Então vamos lá. O intervalo de 3 a 4 minutos. Ocorre o resfriamento da substância? Não, porque essa é uma curva de aquecimento. A 40 graus Celsius ocorre a ebulição da substância? Olá, 40 graus Celsius, passagem de onde? Do líquido para o gasoso. Ok. A 30 graus Celsius ocorre a sublimação? Não, sublimação seria a passagem do sólido direto para onde? Para o gasoso. Não rola. Aqui está rolando o quê? Aqui está rolando a fusão. Aqui está rolando o quê? A ebulição. Ok? A 50 graus Celsius, a substância se encontra no estado líquido? Ó, 50 graus Celsius. Aqui, ó. Ela se encontra no estado gasoso? Não. E o intervalo de 1 a 3, a substância se encontra no estado sólido? Não. Ela se encontra no estado sólido mais líquido. É exatamente o processo de quê? De fusão. Então, a alternativa correta para a gente aí, letra o quê? Letra C. Então, essa daí está tendo o exercíciozinho relacionado aí a uma curva de aquecimento. Ok? Então tá, vamos seguir nosso barco aqui. O que nós podemos falar também nessa aulinha, revisando lá os conteúdos básicos que nós temos? A representação da matéria e suas transformações. Então vamos lá. Como é que nós representamos a matéria? Através das substâncias. Só que para representar as substâncias, a gente usa a simbologia química. Então você tem que entender primeiro que o básico que você tem que saber é a leitura desses símbolos que aparecem para a gente, principalmente na tabela periódica. Aonde eu tenho que aqui em cima é a identidade do elemento, que representa o número de prótons, ou seja, quantos prótons, quantos positivos ele tem no núcleo. Aqui representa a massa atômica, que a gente vai falar em outro momento, mas a massa atômica é uma média dos caras que representam o ferro, porque existem mais de um tipo de átomo de ferro, né, que são os isótopos.
Aqui nós temos o símbolo, e aqui nós temos o nome. Lembrando que para vocês, geralmente, a tabela não aparece o nome, aparece só o símbolo. E pode aparecer de outras formas. Lembrando que sempre o menor vai ser o quê? Um número atômico e o maior vai ser a massa. Então aí está o potássio. Outro, o ouro. Olha lá, o menor o número atômico, o maior quem? A massa. Hélio, o menor número atômico, o maior o quê? A massa. Observando que o átomo pode ser representado por uma letra maiúscula e o átomo pode ser representado por uma letra maiúscula e minúscula. Maiúscula e minúscula. Ok? Sempre assim, maiúscula e minúscula. Ou só maiúscula. Essa é a representação dos elementos químicos. Como os elementos são o que forma as substâncias, a representação das substâncias indica o tipo e quantidade de átomos que tem presentes nela. Por exemplo, nós temos a água. O que eu posso dizer sobre a água? Ela tem o quê? 2 átomos de hidrogênio, ela tem 1 átomo de oxigênio. Quando não tem nada expresso, quer dizer que tem 1. Beleza? Outra. CO2. O que a gente pode dizer de CO2? Que ele tem 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Outro. Cloreto, sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Simplesmente tem o quê? 1 átomo de sódio e 1 átomo de cloro. Então, essas são as leituras que nós fazemos quando estamos representando as substâncias. Posso colocar açúcar, sacarose, que nós comemos. Ela é o quê? C12H22O11. O que significa? Que eu tenho 12 de carbono, que eu tenho 22 de hidrogênio e que eu tenho 11 de oxigênio. Tudo isso em apenas o quê? Uma molécula de sacarose. Beleza? Então essa é a representação aí das fórmulas químicas. Quando a gente vai para a transformação da matéria pode ocorrer de 2 formas para a gente. Ela pode ser um fenômeno físico, quando não altera a substância. Como, por exemplo, eu tenho aqui, eu posso ter aqui o mercúrio no estado sólido, eu posso passar o mesmo mercúrio para o estado líquido e o mesmo mercúrio para o estado quê? Gasoso. Lembrando que essa ideiazinha aqui, sólido, líquido e gasoso, vai estar trabalhando com o estado físico da matéria, como ela se encontra, ok? E nesse caso, como não houve alteração da fórmula, eu posso dizer que nós estamos no estado quê? Que nós estamos num processo físico. Por exemplo, esse daqui, Hg sólido virou o quê? Hg líquido. Processo de fusão. Então, esse aqui é um processo físico. Quando a gente vai para os processos químicos, altera a substância. E qual que altera a substância? Por exemplo, aqui, quando aparece a ferrugem, você consegue ver o ferro ali no centro
e o enferrujado aqui em volta. O que aconteceu? Eu tinha o ferro sólido, ele reagiu com gás oxigênio e formou para gente, por exemplo, vou colocar só aqui, ó, a ferrugem. Ou seja, houve alteração dos componentes. Alterou a fórmula. Então, reação química, processo químico. Aqui nós temos, por exemplo, carvão reagindo com gás oxigênio e obtendo gás carbônico. Então, temos aí um processo também o que? Químico. Beleza? Lembrando que as reações químicas, elas são prescindidas de reagentes e composta termina em produtos. Ok? Então tá aí as nossas reações, nossos processos físicos e químicos, aonde nós temos a alteração, da substância, ok? Então, isso daí é uma forma da gente observar e representar as nossas reações químicas. Então, a gente teve aí as propriedades físicas e as propriedades químicas e as propriedades gerais relacionadas às substâncias, ok? E, para finalizar, né, nada mais justo que nós fazemos um micro exercício para a gente poder finalizar a nossa brincadeirinha, a nossa videoaulazinha de hoje. Juan sempre foi curioso pela natureza e pelo mundo que cerca. Durante as aulas de química, na qual a professora falava sobre fenômenos físicos e químicos, que nós mencionamos agora, lembrou-se da festa de Aninha, que percebeu que um momento mais interessante do evento, descrito abaixo, estava relacionado à aula. Então vamos ver o que Juan consegue observar e a gente coloca como fenômeno físico e químico. Beleza? Então vamos lá. A risada de Aninha, quando notou que o cisne de gelo estava cada vez menor em cima da mesa de frios. Ou seja, o cisne estava o quê? Derretendo. Derretendo é o quê? Físico. O acidente na mesa de Roberto, quando a mãe dele jogou o guardanapo em cima do arranjo de vela. Jogou o guardanapo no arranjo de vela. Pega fogo, Jesus, pega fogo. Pegou fogo, cara. Químico. A alegria de todos quando o tio do Antônio jogou na piscina um pedacinho de algo que chamou de sódio metálico, o qual correu para todos os lados, brilhando até sumir. Ou seja, ele diminuiu até sumir e ainda soltou um brilho químico. Sumiu, foi para algum canto, reagiu, certo? O susto do avô de Aninha tomou quando o vento bateu e derrubou os vasos de plantas que estavam sobre a mesa do bolo, quebrando os vasos da planta. Gente, a cerâmica continua sendo o quê? Cerâmica. Físico. Certo? E a raiva de Carlos quando perdeu o bingo, rasgando o papel de cartela em muitos pedacinhos. Ou seja, o papel deixou de ser papel? Não, né? Então ele é o quê? Físico também. Ok? Então, temos como processos químicos o 2 e o 3. Alternativa correta, letra C. É isso, galerinha. Hoje nós tivemos essa pequena aulinha aí, relembrando alguns conceitos que vocês já sabiam, para reforçar aí, para a gente poder entrar ao advento, né, do primeiro ano. Aquele cumprimento do professor aqui.